Bom, continuando aqui nossa aula 11, né, de Sociedades Anônimas, de Direito Empresarial 1, falamos agora há pouco sobre os bônus de subscrição. Os bônus de subscrição, como, né, nós vimos aí, assim, ele tem uma característica muito interessante, que ele permite que a pessoa subscreva, né, determinada ação por um valor ali já, né, predeterminado, e e essa, né, as pessoas vão se interessar pelos bônus de subscrição se eventualmente o valor da ação tiver principalmente superior ao valor do bônus, né? Digamos, a ação do bônus vale R$10, mas no dia da cotação dela, no dia que eu posso exercer, ela está 15. Então é evidente que eu vou utilizar o meu bônus de subscrição para poder comprar aquelas ações ao valor de R$10. Um outro título de dívida que é interessante, muito parecido com as debêntures, são os chamados commercial papers, né, ou notas promissórias comerciais. Também são valores mobiliários, né, previstos lá no artigo 2º, ainda que não com esse nome, mas está, né, lá dentro da previsão do artigo 2º da Lei 63876, Lei de Mercado de Capitais. E ele também tem uma característica de mútuo. A grande diferença dele em relação às debêntures é que, enquanto as debêntures elas são os melhores papéis para financiamento e para empréstimo de médio e longo prazo, esse aqui são para pequeno, né, curto prazo. Estamos falando aí de até 180 dias. Então, ela tem um objetivo aí de servir de capital de giro para a companhia. Eu emito essas notas promissórias comerciais, né, fixo a remuneração, enfim, semelhante ao que está estabelecido ali semelhante ao que é para as debêntures, e é o fluxo, né, o capital de giro ali para aquela determinada companhia. As stock options, né, que eu mencionei ainda agora há pouco, elas têm uma certa previsão, né, na nossa lei de SA, seria o artigo 168, parágrafo 3º. Esse plano ele tem que ser aprovado por uma Assembleia Geral Extraordinária. Ele outorga, né, uma opção de compra aos seus administradores, ou aos seus empregados, ou pessoas naturais que prestam serviço à companhia, ou à sociedade sob seu controle. E aí eles vão, com esses bônus, eles vão subscrever ações, né? O exercício do bônus vai implicar na aquisição de ações por um valor estabelecido ali naqueles bônus. É um tipo de benefício, no direito norte-americano ele é bastante utilizado como um benefício, uma remuneração indireta, né? No Brasil tem, né, a sua utilização também com esse objetivo, mas temos diversas discussões a respeito disso. A primeira delas é se tem natureza salarial, seria verba salarial, e aí tem toda uma discussão, os tribunais decidem sobre isso, e é interessante pesquisar sobre, né, esse assunto, porque em determinados momentos existem decisões que dizem que stock options ela é remuneração dos administradores, e aí teria inclusive efeitos tributários, por exemplo, contribuição previdenciária. Outros dizem que não, ela não tem natureza salarial, e aí enfim, temos uma dúvida aí ainda até hoje a respeito disso, né? Então, né, mas ela é utilizada como um plano de remuneração, sim, dos administradores, né, esses bônus de subscrição. Um outro assunto que é interessante ainda para nossa aula são as chamadas BDRs, né, que são os Brazilian Depositary Receipts. Ou seja, são certificados de depósito de valores mobiliários emitidos por instituição depositária no Brasil, representativos de valores mobiliários de emissão de companhia aberta ou assemelhadas com sede no exterior. São a famosa, né, a gente vê hoje aqui no Brasil, por exemplo, títulos de, né, valores mobiliários de companhias que têm sede no exterior, que têm títulos emitidos no exterior negociadas aqui, né, na nossa B3, né, na Bolsa Brasileira. E aí elas são admitidas à negociação no Brasil, né, por meio desses certificados de depósitos, famosos BDRs, né. A estrutura da operação ela é estabelecida entre as instituições custodiantes, né, daqui do Brasil, a instituição depositária aqui do Brasil, com a instituição custodiante lá do exterior, de forma que esse valor mobiliário ele está admitido à negociação lá no mercado, a instituição custodiante deles emite os certificados e uma instituição depositária aqui do Brasil
né, faz essa ligação e aí emite esses certificados ou admite esses certificados à negociação na nossa Bolsa de Valores, de forma que o investidor brasileiro ele pode adquirir esses títulos lá do exterior, essas ações, por exemplo, né, e certificados lá do exterior aqui no Brasil e vice-versa. Esse trânsito de, né, por exemplo, Petrobras tem ações emitidas, né, negociadas na Bolsa de Nova York, né, Vale também, várias companhias brasileiras têm ações negociadas tanto aqui quanto no exterior. E a estrutura da operação é dessa forma, certo? Quem tem os meus slides, né, pode ver essa estrutura, né? Ela não é tão complexa a estrutura. Lógico que as operações não são também tão simples, mas ela não é tão complexa de se entender. Se eu não me engano, no livro do Marlon Tomasetti tem essa estrutura, esse gráfico, né, de como que funcionaria esse modelinho de estrutura. E aí vai surgir algumas perguntas, né, provavelmente, a respeito de similaridades ou diferenças entre opções de compra de ação, né, e os bônus de subscrição. Me parece, né, que no direito brasileiro não está bem regulamentado, não na lei de SA, não é um valor mobiliário aí assim previsto na lei de SA, embora ele esteja previsto lá na lei 6385, né, de 76, que é a lei do mercado de capitais, as opções de compra de ações. Embora os bônus de subscrição eles estejam previstos aqui. O que se torna diferente? O bônus de subscrição ele é emitido pela própria companhia, né? Ele emite em favor de alguém ou, né, negocia, emite esses bônus. As opções de compra elas funcionam com um mecanismo, pode ser dessa forma também, né? A companhia ela pode emitir as suas opções de compra eventualmente, não haveria uma proibição totalmente a isso, mas aí seria um bônus, né? Então não estaria, ela seria um bônus. E as opções de compra funcionam o seguinte: determinado investidor ele tem, digamos, ações da Vale, né? Vamos pegar uma empresa grande de diferença. Eu tenho lá 1 milhão de ações da Vale. Eu emito algumas opções de compra, né? Ou seja, aquelas opções vai ter um preço de exercício, valor X, por exemplo, né? Eu adquiro aquelas opções de compra para que, digamos que eu tenho aquelas opções de compras a R$30. Se o preço eu comprei, né, de alguém se compromete a vender as ações da Vale a R$30. Se amanhã, no dia do exercício da opção, a ação da Vale estiver valendo R$25, eu não vou exercer, porque eu vou lá no mercado e compro a R$25. Agora, se as ações da Vale estiverem valendo tipo R$40 e eu tenho uma opção de R$30, é evidente que compensa eu exercer, pagar R$30 pelo exercício daquela opção, do que eu pagar os R$40 no mercado. É evidente que as opções de compra, ela tem um determinado valor, as pessoas começam a negociar a preço de centavos e elas vão subindo. É um mercado bastante interessante também. Então elas têm aí essa diferencinha, né? Parece tudo a mesma coisa, tal, mas elas não são exatamente a mesma coisa, mas são parecidas. No final da história, quando eu tenho um bônus ou quando eu tenho uma opção, eu vou comprar uma determinada ação a um preço pré-fixado, né? E só faz sentido eu exercer aquela opção ou utilizar aquele bônus se o valor de mercado daquela ação ele tiver num patamar superior ao valor ali daquela determinada opção.